que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista e professora de Direito Ambiental. Eu vim aqui para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre alguns trabalhos aí nessa área ambiental. Vamos lá então? Bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje o assunto é: será que te interessaria ser um expert em buscar captar apoio internacional para diferentes ações, práticas, empresas, ONGs, cooperativas daqui do Brasil? O que você acha? Olha, na área ambiental, que é o meu objeto de estudo e aqui de aulas, nós temos tranquilamente a possibilidade desse apoio internacional e precisamos de advogados como você aí, que se torna um expert nessa área. Nós não temos com grande facilidade esse conhecimento disseminado por aí. Infelizmente não. As pessoas não sabem como obter esse apoio, que tipo de apoio, como que é de fato essa relação internacional aí com o meio ambiente. Não entendem muito, às vezes fingem que entendem, né? A gente tem aí tantos convênios, tantos acordos, tantas reuniões internacionais, ainda mais agora, nesse momento de 2021 que eu tô gravando esse vídeo aqui. Nós estamos na semana da Cúpula Mundial. Exatamente. O líder dos Estados Unidos aí fala com as nações sobre a redução das emissões de carbono. Estabelece acordos. É a Semana da Terra, né? E tantos questionamentos sobre a área ambiental, tantas dúvidas, né? Como que o Brasil tem que se portar, o que ele tem que evitar, o que ele tá fazendo, tá indo no caminho certo, não tá? O mundo olha pro Brasil, pro país Brasil, mas você aí pode olhar pro seu negócio, você cliente aí, cliente, né, do advogado, deve estar olhando de repente pro seu negócio e pensar, putz, será que eu faço algum serviço ambiental aqui que é de interesse de outro país, de uma instituição internacional, de uma universidade? Que tipo de apoio eu posso ter? Será que é um apoio com uma premiação que vai me abrir mercados, né? Vai me atrair clientes? Ou será que pode ser dinheiro de fato, todo mês entrando aqui no caixa da minha empresa? Então, se você tem esse cliente ou se você quer identificar essa necessidade aí desse cliente, estude primeiro como que é possível ter esse apoio internacional, o que você tem que fazer aí no dia a dia. E ao lado disso, a natural troca de informações, de riqueza de informações que precisam, de fato, ser intercambiadas aí entre empresas, entre biomas, entre universidades. Ou seja, não necessariamente o advogado vai trabalhar para uma empresa que precisa de um apoio financeiro internacional porque o objeto dela ali envolve a preservação de alguma área ambiental. Não, não é só isso. É mais do que isso. E ao lado disso, ainda trocas necessárias entre empresas, entre entidades para o contínuo desenvolvimento. É muito importante que toda essa construção científica, cultural, intelectual que ocorre num país, por exemplo, uma grande universidade de Oxford, de Coimbra, ela precisa sair dali, ela precisa chegar até algumas, não só aldeias, né? Algumas aldeias, alguns bairros, algumas cidades que precisam de fato acessar essa informação. Mas os próprios profissionais, os próprios executivos, as próprias empresas, enfim. É o seu cliente aí, você vai saber identificar no seu cliente, você vai conversar com ele e perceber, olha, você está trabalhando desse jeito, mas você pode trabalhar de um jeito melhor, mais eficiente.
talvez mais lucrativo, talvez que seja de acordo, né, com o seu propósito. Então, pesquise, identifique no seu cliente ou no seu futuro cliente esse caminho, assim, essa estrada cheia de oportunidades que é você aí, advogado, tornar-se um especialista nessa área aí de apoio internacional para a questão ambiental. Esse é o cenário que você vai encontrar. Diferentes formas de apoio para diferentes necessidades, de diferentes pessoas, cidades, negócios. Agora, o que você de fato precisa ter? Será que você, advogado, precisa entender muito bem direito público? Será que para captar esses recursos, esse apoio, enfim, você tem que ser um expert em direito internacional? Não. Eu vou te explicar que, realmente, se você for um estudioso de direito internacional, isso vai te ajudar muito. Mas se você ainda não é esse estudioso, é possível você entender aqui a base do nosso direito brasileiro e que a base do direito brasileiro é do direito ambiental brasileiro e do direito ambiental como um todo. Isso já vai te ajudar. Então, eu não estou falando necessariamente com a pessoa que fale 10 línguas, que tenha mestrado, doutorado em diferentes países, para que ela possa atender aí a uma empresa, uma entidade de classe, para esse apoio internacional. Não é necessário tudo isso. E talvez seja por isso que você tem esse receio, né? Você que talvez seja um jovem advogado, ou você que já é um advogado sênior aí, tá há muito tempo na carreira, um advogado, uma advogada, talvez tenha esse pânico, né? Eu não vou querer pensar em outros países, porque eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como é que faz para entrar dinheiro aqui no país, imagina, deve ter que pagar imposto. Ai, não sei falar inglês, então você vai se afastando assim de tudo e não atende de fato o seu cliente que precisa disso. Vamos lá, vamos devagarinho aqui, você vai entender essa base tão rica que é a proteção ambiental no planeta, né, na Terra, já que eu tô gravando aqui na semana que se comemora o Dia da Terra, então vamos pensar na Terra mesmo. É importante cada vez mais o pensar global e o agir local. É isso, é simples assim para você, advogado aí, esse grande tema das relações internacionais, que é base aí para os nós ambientalistas que estamos no dia a dia, conhecendo pessoas, necessidades, negócios. A gente identifica naquele local, aqui, nesse bairro, nessa comunidade, nessa empresa aqui, ó, são 2, 3 pessoas trabalhando. Como que é esse trabalho no mundo? Será que esse país apoia, né? Esse país Brasil aqui apoia esse tipo de negócio? Será que a lei apoia? E no mundo inteiro, quem mais apoia? É benéfico, é importante para quem tudo isso? É essa mentalidade que a gente age, nós ambientalistas, porque a gente entende cada vez mais que se eu compreender exatamente a dor, a necessidade, qual a função, o que está fazendo de fato aquela pessoa, aquela empresa, naquele país e o que aquilo representa no mundo globalizado que eu tenho hoje, eu consigo identificar um impacto positivo, um impacto negativo. Deixa eu te trazer um exemplo mais claro. Se hoje uma vez eu até fui consultada sobre uma colega veterinária, né? E ela estava querendo talvez sair do país, não sabia, olha, será que eu vou trabalhar em outro país, continuar aqui? Ela estava num momento de indecisão. E eu recomendei para que ela pensasse, olha, o que é a sua profissão hoje? Né? Olha, ela é uma veterinária, uma profissional liberal e, no caso, ela sempre foi, em algum momento ela foi empresária, mas na maior parte do tempo ela foi uma empregada de uma empresa, até mesmo de algumas multinacionais. E aí, eu comentei com ela, qual que é a sua função hoje? Como que ela é no mundo? O que você faz hoje aqui, você poderia fazer em outro país? As habilidades são as mesmas? É uma profissão, é um trabalho muito bem visto no mundo inteiro? Se você pensar assim, começar a entender o que é o seu trabalho, né? O que ele traz de positivo para o Brasil, o que ele traz de positivo para as pessoas. Será que um francês pode acolher esse trabalho tão bem quanto acolhe um paulistano, aqui um mineiro? E aí, isso foi clareando. Eu falei, olha, é verdade, viu?
realmente agora eu vou começar a olhar diferente a minha atividade. E ela foi percebendo que de fato sim, o que ela faz aqui, o benefício que ela traz aqui para um paulista, ela também traz da mesma maneira para um francês, lá para alguém de Paris, como traz para alguém de Barcelona, para alguém do Japão. E aí ela foi se entendendo o que ela deveria aprender. Ela foi lá fazer alguns cursos a mais para poder, de fato, sabe, trabalhar a carreira dela assim de uma maneira global. Então, hoje ela trabalha no local, mas ela compreende o impacto global de tudo aquilo que ela está fazendo. E de fato, se ela quiser trabalhar em outro lugar, se mudar para o Japão, ela vai lá, já sabe, né, dos requisitos, que talvez, né, são um pouco diferentes de trabalho, mas de fato o que ela está fazendo? Qual o impacto dela no mundo inteiro? É esse olhar aí que você, advogado, vai precisar desenvolver quando você quiser apresentar para o seu cliente o mundo, as oportunidades de outros países, o apoio, seja de universidades, seja de governos mesmo, de fundações, apoio às vezes de empresas transfronteiriças aí, né, que vivem em mais de um país, que se desenvolvem em mais de um país. E, além disso, vamos começar aqui pela Constituição. Se você souber exatamente o que diz o artigo 225 caput da nossa Constituição, você vai compreender que o meio ambiente ele é protegido por todos. Todos nós aqui que estamos, turistas que possam vir, quem quiser vir de outro local. Temos o dever de preservar e precisamos, nessa atividade de defesa do ambiente, fazer o melhor. Esse melhor não exclui o apoio internacional. Então, não há nenhuma exclusão de um apoio, seja de um outro país, né, por país, ou de uma outra empresa, de um outro profissional. Tá lá no nosso artigo 225, você vai lá ler. Todos têm o dever de preservar o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essencial à nossa vida. Então, é aquilo que nos garante o quê? A vida digna. E como que o Brasil se posiciona quando a gente fala lá no artigo, lá no início da nossa Constituição, nas relações internacionais? Quais são os fundamentos dessas relações internacionais do artigo 4º da nossa Constituição? Exatamente a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, claro, né, que é a soberania do país, mas a soberania do país que é garantir o quê? Que ele tenha o seu governo, que as suas leis sejam respeitadas pelos outros países, dentre, né, outros fatores, nem nada exclui o apoio internacional de um outro país, por exemplo, na defesa ambiental. E por que isso deve ser assim? É muito fácil de você entender. Quando eu tenho um bioma, tô ali falando de plantas, estou ali falando da fauna, eu estou falando de energia solar, eu estou falando de ventos, eu estou falando de correntes marítimas. Tudo isso não conhece fronteiras. Tudo isso impacta. Olha, impacta a Argentina, impacta o Brasil, vai impactar daqui a pouco o México. Nós, nessa terra aqui, temos uma grande interligação de todos os biomas, de todos os planetas, ainda que nós não estejamos mais, né, totalmente acoplados uns países ao outro. Não, nós temos um oceano Atlântico aí, mas isso não exclui nossa interdependência. E é por conta dessa interdependência natural que existe no ar, na água, na fauna, todos os ecossistemas, que a legislação que regula tudo isso ao redor do planeta não poderia ignorar, né, toda essa lei natural. Não se ignora. Entende-se que, por exemplo, a Amazônia, a árvore que está ali não conhece fronteiras. Então, a árvore não vai deixar de ser queimada, ou de ser derrubada, ou de fazer algum tal, né, de respirar, de praticar fotossíntese, porque ela está num país ou no outro. Não. Toda aquela ligação que há na Amazônia, entre a Amazônia Legal e a Amazônia que está entre os outros países, né, aqueles vários países que compõem a nossa Amazônia, tudo isso é uma grande simbiose, né, entre a fauna e a flora,
sem que fronteiras aí estejam atrapalhando nada disso. Claro que há uma interdependência natural entre esses países. Eles precisam conversar de alguma maneira, porque eles têm um bioma ali, né, que é comum a todos eles. Isso fica visível na nossa Amazônia, mas isso também ocorre no planeta como um todo. É por isso que, se eu estou falando de meio ambiente, e aí a gente precisa lembrar dos 4 meio ambientes, né, 4 tipos de meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural. Em qualquer um deles, eu vou trabalhar com equilíbrio ambiental e eu vou precisar, às vezes, de um apoio internacional. É claro isso. As relações nas cidades são relações globais, né? O que impera ali hoje numa cidade, por exemplo? Internet. Essa internet, que não é só das coisas, mas que permite, né, a comunicação entre todos, ela é mundial. Qualquer impacto em algum país vai impactar uma cidade, por mais pequena que ela seja, né? Por mais escondida aí que ela possa estar dos grandes centros urbanos. Então, há uma natural dependência, por exemplo, pela comunicação. Mas não fica só aí, né? Há vários outros temas que eu poderia citar aqui como exemplos para te mostrar que na atual globalização ninguém está totalmente sozinho o tempo todo. Isso ocorre então com as cidades, ocorre sim no meio ambiente cultural, ocorre no nosso meio ambiente laboral, no trabalho e, como eu falei agora há pouco, né, é natural aí em todo o meio ambiente natural, nas florestas, nos ecossistemas de maneira geral. Então, se você entendeu muito bem isso, como que essa interdependência aí de todo mundo, de qualquer tipo de meio ambiente, se você entendeu que o Brasil, nas suas relações internacionais, lá pelo artigo 4º da nossa Constituição, optou por fazer relações que garantam essa dignidade da pessoa humana, por cooperar entre os países, por manter sim sua soberania, mas ao lado disso também manter a dignidade da pessoa humana, então a conclusão é só uma. É natural que, ao se falar de direitos ambientais, em bens ambientais, a cooperação entre diferentes países, entre pessoas de diferentes países, ela é muito bem-vinda, ela é natural, ela é saudável, ela é aceita pela nossa legislação. É aí que você, advogado ambientalista, ou você que vai se tornar aí um advogado ambientalista, vai entrar, vai começar a trabalhar. Ficou clara essa base? Essa base a gente tem que levar ela, olha, para sempre. Entender que nisso tudo, o conceito de bens difusos, que eu sempre tenho falado muito aqui, tem outros vídeos também que você pode pesquisar, ele está presente também, né? O que é um bem difuso? É, por exemplo, um bem ambiental. É aquele bem que eu não consigo identificar quem são os seus titulares. Então, quem é o titular do ar? Todo mundo está respirando. Mas quem é esse todo mundo? É quem mora só ali naquele bairro? Não, todo mundo que passar por ali, todo mundo que vier. São as futuras gerações, são as pessoas que já passaram. Todo mundo é titular desse bem. Então, nessa indeterminação de sujeitos, eu consigo, por exemplo, fixar que o bem ambiental é de todo mundo. Eu não consigo ter um único proprietário. Eu consigo sim identificar, aplicar ali para alguém que vai zelar. Então, apenas um titular que vai zelar, por exemplo, no meu caso, o poder público, né? Em praças, em parques, escolheu-se ali que, por exemplo, o município, né, se é um parque municipal, vai zelar por aquela área. Zelar. Ele jamais vai ser o titular de toda aquela fauna, toda aquela flora, de todo o ecossistema daquele parque. Os titulares somos todos nós, todos os sujeitos determinados. Pegue esse conceito de bem difuso, de direitos difusos, junta com toda a nossa legislação das relações internacionais e a nossa base aqui de defesa ambiental, lá do 225 da Constituição que eu falei. A partir dessa base, você já vai estar apto a trabalhar, advogado. Exatamente, é simples assim. Entendeu a base? Agora vai. Vai
deu medo, eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar muita língua. Não, calma que a gente vai te ajudar aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos em que você não precisa ficar apavorado. Você vai conseguir sim trabalhar e atender aí a dor do seu cliente. Partimos dessa base do que de fato é essa cooperação internacional. Entendemos as habilidades que o advogado precisa desenvolver aí no seu trabalho, no seu dia a dia. E agora, então, eu vou te apresentar alguns exemplos, alguns cases aí, que a gente possa chamar, para te convidar a ficar mais leve, mais calmo, mais tranquilo e, de fato, você poder trabalhar nos seus próximos dias. Ou quem sabe, né, você coloca aí uma parte do seu trabalho, ou se não, o seu trabalho inteiro, para se dedicar a ser um especialista nessa área. Afinal, o Brasil precisa muito de pessoas que entendam isso com facilidade, que estejam aí distribuindo esse conhecimento por todos os cantos. Todos precisam de uma cooperação internacional, todos. Então, é um trabalhador empregado, talvez precise de um treinamento, de um conhecimento mais específico, alguma habilidade ali que precisa resolver. Olha, se eu tiver o conhecimento que aquela universidade lá de Madrid está desenvolvendo hoje, eu vou conseguir ampliar meu trabalho, eu vou conseguir talvez uma promoção, né? Ou então aquela pessoa que está querendo montar um negócio novo. Olha, eu já montei vários, mas ainda falta alguma coisa, assim, quem sabe? Alguma fundação, né, não queira apoiá-la integralmente, por uma incubadora, por exemplo, né? Isso é um apoio internacional de alguém de um outro país, que pode estar, né, aqui no Brasil ou não, ou pode exercer esse apoio remotamente. Mas vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos mais do dia a dia aqui, que já ocorreram, para você identificar como eu, advogada, atuei nisso tudo, como isso é possível. Então vamos lá. Lembrando que o que eu quero passar nesse vídeo é a ideia de que você, advogado, pode atender clientes a partir de captação de recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos materiais de maneira geral, sejam recursos intelectuais, aplicando ali para o seu cliente, tá? E seja esse cliente, qual cliente for, e seja esse apoio, um apoio de um Estado, de uma organização, da ONU, por exemplo, ou um apoio de uma pessoa individual, né, que queira, de fato, estar ali aplicando recursos. Tudo isso, né, todo esse cenário aqui é o que eu tô falando para você hoje. Então, vamos lá. Entendemos legislação, entendemos a mensagem aqui, o que eu quero promover aí no seu negócio. Agora, a gente vai passar alguns exemplos. O primeiro exemplo. Recentemente, houve uma carta, né, de vários governadores aqui do Brasil solicitando o apoio do presidente Joe Biden dos Estados Unidos na defesa, em medidas de implantação de toda essa preservação aqui ambiental. Como que isso é possível? Será que há uma legislação aí que está sendo afetada? Será que eles poderiam de fato, né, mandar uma carta, eles governadores, olha, por favor, nos apoiem e tal? Como que a gente entende isso a partir do estudo da legislação ambiental? Novamente, eu vou te convidar a ir lá para o 225. Vou pegar aqui meu artigo. E vamos ler lá. Eu vou ler aqui com você. Onde que a gente pode encontrar, de fato, essa possibilidade? Quando a gente abre o 225 da Constituição, e eu sempre recomendo que você faça isso lá no site do Planalto, tá? Porque no site do Planalto é o repositório da legislação mais atualizada. Para você não ser pego de surpresa aí, vá lá e pegue todos os artigos de lá, as legislações, tudo, inclusive a Constituição. Então, quando a gente chegar lá, no 225, deixa eu pegar aqui, a gente vai encontrar isso, olha. Vamos acompanhar comigo. Para assegurar, artigo 225, parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí ele começa a falar, olha, por exemplo, inciso 1.
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Isso é uma das atividades. A gente está falando de patrimônio genético, né, que é de interesse mundial. E aí se segue proteção de fauna e flora, enfim. Nessa atividade, a gente vai encontrar o poder público, ou seja, a Constituição, ela depois, né, estabelece ali naquele critério de competências lá do início da Constituição, a divisão, o que faz o município, o que faz o Estado, o que faz a União. Mas aqui no 225, ela deixa o quê? A todos eles. Então, o poder público vai precisar, no dia a dia ali, juntar todos os esforços possíveis para preservar esse patrimônio genético. Nessa preservação, não há uma proibição de que, olha, alguns países você pode contar, pedir apoio, outros países você não pode. Como é uma obrigação que incumbe, por exemplo, aqui a gente vai na divisão de competências, vocês vão entender lá, e tem um vídeo específico falando sobre isso, o que compete ao município, né? Geralmente compete o quê? Aquilo que foi de interesse local, o que compete ao Estado, enfim, toda essa divisão aí de tarefas, ela tem como base na preservação ambiental a junção de todos. Então, incumbe a todos. Como a gente viu aqui no parágrafo 1º, né, do artigo 225, ela fala em poder público. Aqui ela junta todo mundo. E quando ela faz isso, significa que o município vai precisar, olha, o que eu vou ter que fazer aqui, viu? Eu tenho que dar um jeito para preservar a fauna e a flora. Eu posso fazer uma carta e pedir o apoio de algum outro país? De alguma fundação? Um município, por exemplo? Sim, pode, não há nenhuma vedação. E o Estado? O Estado também pode. Foi por isso que os governadores, de acordo com a lei, né, então atendendo ao princípio da legalidade no direito público, atendendo à nossa Constituição Federal, se juntaram, fizeram uma carta pedindo apoio de um presidente de um outro país. Esse ato, ele é totalmente legal. Trouxe ele aqui como exemplo para vocês perceberem que no direito público é possível que isso ocorra. Então, você, advogado, que está assessorando, né, o município, você procurador também, está aqui um exemplo do que você pode desenvolver aí no seu local de trabalho. Mas aqui temos um exemplo público. Na esfera privada, isso também existe. Então, um outro exemplo para vocês. Quando uma cooperativa, por exemplo, está se formando, quando eu estou ali explicando para eles o que é uma cooperativa, o que é um equilíbrio das relações de trabalho, o equilíbrio, né, do meio ambiente de trabalho, é natural que essa cooperativa, essas pessoas que estão ali, né, formando esse novo tipo de negócio, com princípios de solidariedade muito presentes, às vezes muito diferente das relações trabalhistas, né, que nós temos comum, eles vão precisar o quê? Acompanhar, assistir, estar perto de outras cooperativas, de outros modelos de negócios parecidos com os dele. E às vezes esses modelos não são tão presentes aqui no Brasil. Então é natural que o advogado vá buscar outras entidades pelo mundo e que de alguma maneira façam esse intercâmbio, estejam presentes. Olha, essas pessoas aqui, elas podem ir até esse local de trabalho para conhecer como é feita a cooperativa aí, e aí aprenderem, né, na rotina, no dia a dia, como as decisões são tomadas, como é feito o trabalho executado. E quando isso é possível, então eu junto essas partes e elas, né, nesse esforço aí entre entidades de países diferentes, vão no dia a dia se entendendo, se conhecendo. Você, advogado, pode promover isso. Você vai buscar, por exemplo, no mundo, e isso vai ser muito fácil, porque talvez seja o seu nicho ali. Olha, você trabalha com determinada fatia de mercado aqui, você trabalha com empresas de energia solar. Então vai ser fácil para você conhecer outras empresas de outros países que também trabalham com energia solar. E nesse intercâmbio, uma pode, né,
comentar com a outra, por exemplo, alguma rotina, algum ponto específico, que não seja nenhum segredo industrial, por exemplo. Eu dei exemplo de cooperativas, mas a gente pode dar exemplos de outras empresas, enfim. Nesse intercâmbio, às vezes elas podem ser o quê? Empresas parceiras. Ainda um outro exemplo, de intercâmbio internacional, de troca efetiva e saudável. É o caso das empresas que fornecem aqueles selos ambientais. Então, há empresas digamos, entidades internacionais, como entidades locais, que às vezes vão fazendo aí uma certificação, entre os países. Então, há um regime, uma central internacional, e elas se dividem e certificam, empresas e negócios em cada país, ali no país local. Esse está aí também uma espécie de um apoio internacional, Você pode se filiar, se certificar o seu negócio, o negócio do seu cliente, por exemplo, no sistema B, e ali dentro você pode buscar informações de outras empresas do mesmo nicho, também às vezes certificadas pelo mesmo sistema B de um outro país. E aí, ambas podem trocar informações, ambas podem conhecer-se, mutuamente. Você pode também promover aí um encontro, uma visita técnica, para conhecer algum assunto específico, para dinamizar, Como eu falei, às vezes não há nenhum segredo industrial. As empresas são abertas aí a se apresentarem, a se mostrarem, desde que você, advogado, mostre claramente qual é o seu objetivo. Deixe claro que você quer o quê? Manter o equilíbrio ambiental do local de trabalho, por exemplo. E que você percebeu que aquela entidade ali consegue manter muito bem. Então, nessa parceria, você pode fazer uma visita técnica, você pode apresentar o seu interesse, o seu real interesse, e o que ela pode trocar, apresentar em troca para você. Se isso estiver difícil, nessas parcerias internacionais, que isso é muito comum de ocorrer, é saudável para todo o ecossistema, Todos ali querem um equilíbrio ambiental natural. Por isso que às vezes têm essa certificação, Mas se isso for difícil, busque as universidades. As universidades aqui mesmo no Brasil, elas têm essa polvo, como se fosse um polvo, Elas têm esses vários tentáculos aí, fazem relações com outras universidades, fazem convênios com outras universidades. E se você for lá, bater na porta, conhecer, por exemplo, outros professores, ainda que sejam de outras faculdade de administração, faculdade de economia, vai lá, vai buscar, olha, o meu cliente, ele é desse nicho aqui, será que existe outro país que pode desenvolver também isso que ele está desenvolvendo? Ele quer saber. Será que tem algum outro país que pode apoiar, que pode enviar recursos, pode trocar alguma tecnologia com ele? Faça isso. Hoje em dia a gente tem muito por aí aquilo que a gente convencionou se chamar de código free, O código fonte aí aberto. Ou seja, às vezes quer montar um aplicativo, não precisa desenvolver todo o aplicativo, já tem lá em algum lugar na internet aí esse código aberto e essa empresa pode se utilizar disso. É uma parceria. Então, vamos olhando aí em diferentes nichos, em diferentes mercados, nesse que eu já comentei. E o outro também, que eu não posso deixar de comentar, é a ONU, Vá lá no site da ONU, traduz o site para o português, isso é fácil, você consegue fazer lá escolhendo a linguagem, você consegue traduzir muitos sites hoje, em qualquer lugar do mundo, e você conhece os editais em aberto. A ONU publica editais justamente para promover aí essa cooperação entre os países, afinal ela é um órgão que nasceu para isso, Com isso você também poderá se utilizar aí de algo que seja do seu interesse, do seu cliente. Então eu passei aqui alguns exemplos que eu já estive envolvida pessoalmente para te mostrar que de fato existe, é real, é possível essa cooperação. Até porque a base, permite isso. Entender leis ambientais, entender o meio ambiente é saber que não há fronteira para nenhum tipo desse meio ambiente. E essa natural conexão entre pessoas de países diferentes é muito bem-vinda, é saudável e ela é necessária.
Eu espero que tenha te estimulado aí com esse vídeo. Eu espero que você pratique cada vez mais esses intercâmbios. E se tiver alguma dúvida sobre isso, não tenha medo. Passe aqui para mim uma pergunta, comente, deixe seu comentário aí, curta, compartilhe esse vídeo. E vamos lá, vamos espalhando essa palavra por aí, fazendo pontes entre pessoas, entre negócios que realmente precisam existir para todo o nosso equilíbrio ambiental. Combinado? Até o próximo vídeo.